Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 4 assassinatos. Olá, esse é o Foro de Recife, o seu programa vespertino de educação. Eu sou o Thiago dos Santos Calaça e hoje converso com minha amiga Nalu. Oi, Analu. Passa, tudo bom? Salve, salve. Hoje também com a presença do meu amigo Caio. Diga lá, Caio. Fala, Thiago. E por último, mais ou menos importante, a minha amiga Bruna. Salve, salve, Bruna. Salve, Thiago. Hoje vamos falar um pouco sobre autismo. E vamos lá. No primeiro bloco do programa, nós vamos falar um pouco sobre o autismo no Brasil, as leis em relação ao autismo e sobre a banalização do autismo. No segundo bloco, vamos falar sobre o autismo na educação, as leis de inclusão do autista na educação e o bullying e o tratamento hostil que a criança autista enfrenta no ambiente escolar. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre o autismo na sociedade, a convivência com o autista e as aplicações do behaviorismo e da educação diretiva para as pessoas portadoras do espectro autista. Vem com a gente! É interessante começar o comentário sobre o autismo a partir da própria origem do autismo. Eu acredito que minha amiga Nalu, ela pode introduzir melhor isso. A gente que tem estudado tanto sobre diversas escolas e nossos colegas apresentaram com tanta maestria diferentes distúrbios dentro do ambiente escolar, e acredito que o autismo também pode ser levado em consideração. Concorda, Nalu? E o autismo, cientificamente, ele é conhecido como transtorno do espectro autista. Ele é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. E geralmente ele é diagnosticado entre os 2 ou 3 anos de idade. Mas já sabemos hoje que ele pode ser diagnosticado na vida adulta, na adolescência, né? Hoje nós sabemos que o autista, ele não carrega apenas aquele estereótipo de ser uma pessoa isolada, uma pessoa que, né, vive se balançando e que não se comunica. O espectro, ele carrega muito mais do que isso. Considerar como um espectro é interessante que isso abrange de uma forma tão grande, assim como o espectro da luz visível, que oscila em diferentes níveis. O espectro autista a gente pode considerar de que ele se manifesta de formas diferentes, em pessoas diferentes, em idades diferentes. Antes se tinha bastante a concepção do autismo apenas na criança, mas com o tempo, é bem recente, autismo é uma coisa descoberta na década de 50, que foi considerado, né, e o espectro é uma coisa bem mais recente. Antes era, fulano é autista, mas só o termo para isso, para uma pessoa que faz parte do espectro, não é tão significante quando se tem diferentes graus. E o mais interessante que ainda tem a oscilação dos graus, a manifestação é bem parecida entre as pessoas, né? E é importante afirmar também que essa colocação do espectro ajuda também no tratamento, né? Porque a gente vai ter, obviamente, aqueles autistas que não são tão comprometidos social e cognitivamente, e aí nós vamos ter os mais comprometidos, né? Então, um autista que ele é leve, ele tá naquele grau mais leve, ele só vai precisar do auxílio de um psicólogo. Mas quando a gente passa para um grau mais avançado, a gente fala aí da necessidade de um terapeuta ocupacional, de um educador físico, de uma fono, né? Então, assim, que a gente vai comentar, obviamente, posteriormente, sobre essa questão da necessidade, né, e a falta de apoio. É importante falar que a quebra desse paradigma do autismo não ser uma coisa fixa, igual a todos, ajuda no tratamento, né? Obviamente também há autistas que são comprometidos por outras condições, como TOD e TOC, e aí a gente vai ter mais comprometimento e mais auxílio de profissionais da área da saúde e da educação. Sim. Acontece tudo uma mobilização em volta do autista, correto? Correto. Sim, eu estava esperando meus 2 colegas finalizarem
os seus conhecimentos e aproveitando o gancho deixado por Ana Lu, porque de fato existe o estereótipo de que o autista é um indivíduo isolado, pouco comunicativo, mas é necessário analisar essa situação. Existem autistas que são verbais e outros não verbais. Inclusive, recentemente eu estava acompanhando uma entrevista com Mark Patrin, um autista que tem um canal no YouTube e que traz o seu testemunho de vida a fim de elucidar os brasileiros quanto o seu espectro. E ele estava até salientando que o toque, por exemplo, de abraços, de carícias, é uma forma de comunicação. E existem autistas hipossensíveis e hipersensíveis. Aqueles que são hipersensíveis não toleram o toque, rejeitam, sentem certa repulsa. E aqueles que são hipo necessitam muito desse toque para se sentirem amados. Então, isso também interfere na comunicação que ele tem com o meio ambiente e com as pessoas à sua volta. E é muito interessante avaliarmos isso dentro do contexto educacional, porque muitas vezes a criança, principalmente no estágio primário, ela não consegue transmitir o que sente, ela não consegue interpretar as suas emoções. Então, muitas vezes, elas têm crise de choro, têm movimentos repetitivos, como a Ana Lu salientou, e as pessoas não compreendem aquilo. É necessário um acompanhante, como o Caio salientou, um acompanhante terapêutico. É necessário, muitas vezes, alguém que já estude previamente o caso e também os níveis de autismo, que podem ser moderados ou severos, para que possa auxiliar da melhor forma aquela criança. E também incluir ela junto das outras. Porque, claro, o neurodivergente, ele vai ter um comportamento diferente de um neurotípico, mas isso não quer dizer que ele não possa estar incluso no mesmo ambiente, que ele não possa realizar as mesmas atividades, que eles não possam ter as mesmas emoções. Então, isso precisa ser trabalhado em sala de aula. E muito debatido também pelos professores. Eu acho muito interessante, existem palestras dentro dos próprios colégios, trazendo a temática, trazendo autistas, entre outros neuros divergentes também, para que eles possam mostrar como é o seu cotidiano, quais são as suas dificuldades, as suas limitações, a forma como eles se expressam. É necessário trazer essa realidade para os alunos, para que eles possam conhecer e se aprofundar no tema. E assim estarem aptos a receberem autistas, não só na sala de aula, mas no seu convívio, no seu particular. Porque durante bastante tempo a gente teve essa visão deturpada, que Caio até ressaltou no começo, de o autista ser a pessoa que não só é distante na sua forma de se contactar com os outros, mas também no modo como ele enxerga o mundo. Que ele escolha a sua distância do ambiente. Mas eu estava lendo o livro da professoras Ana Beatriz Barbosa Silva, Maíra Bonifácio Gaiato e o professor Leandro Tadeu Revés, sobre o autismo. O nome do livro é Mundo Singular e Tenda ao Autismo, que elas pontuam, no caso, eles, os professores, pontuam de forma bem interessante de que não se trata apenas de uma timidez, sabe? Que, ele é tímido, ele não entra em contato porque ele é tímido. Ou de que ele escolhe se distanciar, escolhe ficar longe, mas é algo mais próximo de o ambiente tranca ele. Ele se sente forçado a se trancar dentro de um ambiente onde ele não vai ter muita surpresa do que ir para o inesperado, sabe? As crianças autistas preferem muito mais ficar conversando sobre a mesma temática, vendo sobre a mesma temática, do que arriscar um brinquedo novo, um filme novo, um livro novo, sabe? Vi o caso de uma menina dentro desse livro que é repleto de relatos, fica já a leitura recomendada para quem queira entender um pouco mais sobre o assunto, o relato de uma menina que ela decorava com muita facilidade a fala dos filmes.
e saía dizendo, saía contando o tempo todo, porém, aquilo não era incluso dentro do seu ambiente de linguagem. Por exemplo, se eu decoro a frase do burro no filme do Shrek, para ela era como se fosse uma frase fechada, sem sentido algum, e ela saía andando pela casa, falando, sabe? Mas sem estar incluso em um contexto. Também vi um outro caso de uma menina que ela não vocalizava, mas ela falava tatá, mas não tinha um sentido para tatá. Tatá era tudo, falava sem um contexto específico. E essas barreiras de comunicação que a pessoa do espectro autista enfrenta são grandes barreiras a serem consideradas, sabe? Compreendo perfeitamente. E também trazendo à tona no nosso debate, eu achei muito interessante quando você abordou a questão linguística, a questão do vocabulário, porque o autista ele tem uma certa dificuldade para compreender metáforas. Metáforas são algo que eles não assimilam, já que são pessoas muito literais. Então, por exemplo, eu digo, Ana Lu é uma gata. Na visão do autista, gato é apenas um animal. Ele não consegue compreender, a princípio, que aquilo é um elogio. É necessário que a pessoa ensine a ele, que é uma forma de tratar bem o outro, que é um panegírico. O mesmo se aplica a ditos populares, por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. Ele não consegue compreender, porque para ele o ferreiro é apenas Ele vai pegar o sentido literal. exatamente, é aquele que manuseia o ferro. Então, por que espeto de pau? Qual a origem dessa expressão? Então, é muito interessante também no próprio domicílio que os pais tentem destrinchar essas expressões, tentem atualizar o filho em relação ao significado delas. E é necessário também ter paciência, ter cuidado, porque muitas vezes essas expressões são inerentes à nossa fala e nós não percebemos. Então, nós vamos dialogando com o autista, ele não compreende a nossa mensagem em sua totalidade e a gente muitas vezes não percebe. A gente acredita que é muito claro, mas para o autista não. Então, é necessário uma explicação maior. Eu até conversei isso com a Ana Lu durante a semana, né, Ana Lu? De Bruna sobre a questão dos pais, da importância dos pais, muitas vezes eles acabam tentando preencher uma tabela para o filho de comportamentos autísticos e não autísticos. E é importante ressaltar que essa identificação de especialistas, né, por psicólogos, psiquiatras, neurologistas, então hoje em dia, o que vai definir se uma pessoa é autista ou não é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. E aí ele vai trazer 2 critérios para se caracterizar o espectro, que o primeiro são os déficits ininterruptos na comunicação e interação social, e o segundo é apresentar padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamentos. Por exemplo, quando foi até um exemplo que Calassa trouxe, quando no livro que ele leu, de um menino que ele só focava em carros. Então, quando a criança ela só foca em carros ou só foca em dinossauros, justamente essas são algumas características que podem, né, trazer à tona essa questão de pensar se o seu filho é autista ou não, determinadas características. E com o tempo aconteceu um pouco a banalização disso, né? Crianças super gênias nos programas de televisão falando, fala aí, 300 milhões versus 4 mil, sabe? Colocava a criança lá e a gente ficava admirado, os pais ficavam admirados, diziam, poxa, eu queria que meu filho fosse assim. Mas quando se tem uma fascinação a esse nível, pode ser um indicador de um problema mais sério. Sim. E há sofrimento. Sim, claro, o sofrimento que a criança enfrenta. O caso que eu trouxe do menino que gostava de carros, ele era fanático por carros, sabia tudo, sabia peça, potência, ano, modelo, tudo, mas não sabia se trocar, tomar banho sozinho. O cérebro fica tão focalizado em uma coisa específica que se fecha para todo tipo de aprendizado.
Sim, e vale lembrar que no caso desse menino dos carros, quando ele começou a ter acompanhamento e melhorar na questão social, né? Então, ele começou a socializar mais, ele começou a deixar essa fascinação por carros de lado. E aí você consegue ver que por trás daquela genialidade, por trás da capacidade dele de identificar os carros, de saber exatamente a potência, o ano, quanto esse carro gasta de gasolina. Por trás de tudo isso, você tem sofrimento. Você tem uma criança que não conseguia expressar, obviamente, esse sofrimento, mas que tinha uma dor de ver os coleguinhas amarrando o cadarço e não conseguir, de não conseguir se trocar, de não tomar banho, né? Então, assim, é muito importante isso que Calaça está dizendo, porque a gente vê na TV, né, há crianças geniais, crianças que conseguem resolver multiplicações em velocidade absurda. Assim, obviamente, isso é ótimo. Isso, assim, olhando friamente, é ótimo. Uma criança capaz de fazer um cálculo tão rápido quanto um computador à primeira vista é lindo. Agora, se você for olhar o que é que tem atrás dessa genialidade, o que é que tem atrás da síndrome de Asperger, o que é que tem por trás disso? Uma criança que sofre, uma criança que ela vai ter diversos outros comprometimentos, né? E você vê que diante dessa genialidade você tem um atraso em outra coisa. E vale a pena você ter um filho genial, se em troca disso você tem que comprometer a vida social dele, você tem que comprometer a capacidade dele de fala, você tem que comprometer a maneira com que ele socializa. Você prepara ele para matemática, para expressar a inteligência lógico-matemática dele, mas aí você tira dele a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal também, entendeu? Então, assim, é muito importante você parar de banalizar os gênios, né? A conta não fecha. Quanto que tu falou é interessante, que eu comentei bastante. Os graus são diferentes, mas o sofrimento é igual. É o mesmo sofrimento. Seja para o autista que é isolado ou aquele que socializa com todo mundo, mas o sofrimento é o mesmo. E eu achei fascinante a argumentação de Caio, porque ele toca na construção humana. O autista, ele tem as suas potencialidades intelectuais, mas as atividades corriqueiras, muitas vezes, é uma grande entrave para ele. E eu estava me recordando de um aplicativo que meu pai, que cursou engenharia da computação, uma vez desenvolveu, juntamente com seus colegas de curso. O nome do aplicativo era Ken Game. O Ken, justamente, que significa posso. E esse aplicativo visava as competências motoras do autista e também auxiliava ele a realizar essas atividades cotidianas. No caso, era como se estivesse dizendo para o autista, você pode. E isso é muito importante, motivá-lo nessas atividades, como escovar os dentes, pentear os cabelos, se vestir, como Caio mencionou. Isso é impressionante e é muito necessário. E é um auxílio que deve ser prestado tanto pelos pais quanto pelos docentes. E falando em aplicativo, a gente pensa muito nos comandos que a criança pode receber. E esses comandos é uma forma de interação. Por exemplo, Caio é um autista. Eu digo para ele, Caio, encaixa essa peça no quebra-cabeça. Talvez, de início, Caio não siga o meu comando, mas então eu pego a peça, coloco na mão dele e digo, Caio, encaixa essa peça aqui e aponto para o quebra-cabeça. Caio novamente não reage. Então eu vou juntamente com Caio e encaixo a peça junto com ele, para que ele possa melhor compreender. Então esses comandos, ele também exigem, uma atuação de quem está auxiliando o autista, de quem convive com ele. Isso é muito importante. Enquanto Ana Lu detalhava o espectro, eu me recordei de um dado. Normalmente, o autista, ele tem um dos seus sentidos, no caso dos 5 sentidos, um dos seus 5 sentidos muito desenvolvido. Por exemplo, vamos pensar em um autista que tenha a audição muito desenvolvida. Esse sentido será o principal responsável pelas suas crises, pelas suas perturbações. Aproveitando que Calaça trouxe o exemplo de carros,
Um autista que tem a audição muito aguçada, ele não consegue se locomover por grandes pistas, por pistas que demandem muitos carros, que sejam muito agitadas, não consegue morar, por exemplo, em lugares que tenha realmente esse contato com encruzilhadas, com pistões, justamente porque o barulho que o carro emite causa perturbação na mente dele. Ele sente dor de cabeça, ele não consegue reagir, ele paralisa. Então, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem um sentido muito desenvolvido, ele também é prejudicado por esse mesmo sentido. Ana Lu, eu falei um pouco contigo no começo. Tu pode se aprofundar um pouco mais nas leis agora? E é importante ressaltar também alguns dados, né, sobre o autismo, porque o CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, de acordo com pesquisas, disse que 1 em cada 59 crianças são portadoras do espectro autista. Isso foi em 2014. E a gente vê que a tendência é crescer cada vez mais esse número. E não tem um número específico de portadores do autismo no Brasil, mas estima-se que sejam 2 milhões no Brasil e 7 milhões no mundo. Então, realmente é um número expressivo e é uma parte da população que a gente, né, deve levar em conta. E temos que também se atentar ao discurso capacitista, né? Levar em conta que o autismo não é sinônimo de invalidez para ninguém, muito pelo contrário. E também o símbolo do autismo é a cor azul. Também tem a fita da conscientização com o símbolo do quebra-cabeça. E no dia 2 de abril é comemorado o Dia da Conscientização do Autismo. E aí onde todos os principais monumentos do mundo são coloridos pela cor azul. Bem, e falando das leis, felizmente no Brasil, foi promulgada uma lei para as pessoas com autismo, que é a Lei Berenice Piana, que é a lei número 12.764 de 2012, onde eles são considerados pessoas com deficiência. Então, eles são protegidos pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a lei número 13.146 de 2015. E aí, essa lei, ela vai trazer, entre aspas, que é a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtornos do espectro autista. E aí ela objetiva o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Então, é dever do Estado proporcionar isso a qualquer pessoa autista. Um pouco além de apenas pintar ou colocar uma luz azul em cima dos principais monumentos, é interessante de que não se virem as luzes para os monumentos, mas se virem os olhos para a comunidade autista. Pois é. Puxando um gancho do que Ana Lu falou, se você for analisar, são 7 milhões no mundo, 2 milhões no Brasil. Então, no mundo todo, a cada 7 autistas, 2 são brasileiros. E a gente tem um ministro da educação capacitista, e deixa isso claro, que ele já falou 2 vezes, já teve falas capacitistas 2 vezes, tem diversas falas capacitistas, então... Ainda falou que atrapalham. Sim, que eles atrapalham. Então, assim, a gente tem... no mundo todo, a maioria dos autistas, né, se for analisar proporcionalmente, está no Brasil, e o ministro da Educação é extremamente capacitista. A neurodiversidade no Brasil é tratada como uma grande tragicomédia, né, porque a gente tem, enfim, uma quantidade... Eu só estou falando dos autistas, né, porque a gente não está falando de pessoas com toque severo, TOD, enfim, com TDAH. A gente não tá falando dessa galera, a gente não tá falando das pessoas que têm síndrome de Down, tô falando só dos autistas. E a gente tem, em contrapartida, um ministro extremamente capacitista. Muito bem, encerramos agora o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos tratar sobre o autismo na educação e as leis que incluem as pessoas desse espectro na educação e do bullying sofrido por essas pessoas. Voltamos já. Muito bem, dando início ao segundo bloco, com um foco um pouco maior na educação, é uma amplitude de temas
que a gente podia passar horas e horas falando sobre o contexto de educação e a convivência não só entre as crianças neurodivergentes e as neurotípicas, como entre as próprias neurodivergentes, e acredito que Caio pode pegar pesado agora sobre a relação do autismo com a educação. Bom, Thiago, como eu bem falei, a gente mora num país com uma grande diversidade de neurodivergentes, mas tem um ministro despreparado para lidar com eles. E o ministro ele só reflete o seu ministério. E o ministério só reflete a situação da educação brasileira, que não é de hoje, que não tá preparada para lidar com neurodivergentes. Não está preparada nem para lidar com neurotípicos, para falar a verdade. Então, assim, a gente mora num país onde falta estrutura, né? Não é só o despreparo dos professores, é o despreparo da escola como um prédio, né? Como o Bruna bem falou, os autistas eles têm um sentido, um dos 5 sentidos aguçado. Então, como é que você tem um aluno com, por exemplo, a visão aguçada, que vai acabar tendo uma fotofobia? Como é que você tem esse aluno numa sala em que a luz não está preparada para ele? Eu não estou falando de privilégios, porque muitas pessoas vão afirmar, pessoas capacitistas vão afirmar isso a privilegiar alguém, mas a gente está falando de ser justo, né? De equidade, de dar a eles a condição de estudo, de dar a eles a condição de estudar numa escola em que você tem profissionais preparados para lidar com eles, você tem uma infraestrutura preparada para lidar com eles. É muito triste ter que ver essa condição no Brasil, onde todo mundo sofre e ainda mais os neurodivergentes, né? Os autistas, como a gente está comentando aqui especificamente. Pois é. É interessante o que o Caio levantou, de que o ministro reflete o seu ministério, mas só que o ministério reflete o governo. Não é o primeiro-ministro que vem com essas ideias capacitistas e até mesmo, sabe, exclusivas de parte da população. O mais absurdo era o Weintraub, que falava coisas como de que na USP se tinha plantações de hectares de maconha, quando ele sequer foi aluno da USP, entende? Tinha o Vélez Rodrigues, que foi uma passagem mais rápida, saiu em meados de 2019, quando a ala ideológica se apossou do Ministério da Educação, mas ainda assim não refletia um projeto educacional robusto, sabe? Era mais aquelas pautas mais um tanto quanto alienadas, eu posso dizer. Coisas como que sequer existiram, como o kit gay, era o espantalho da vez, entende? Sim. Alienadas e alienantes, né? Sim, porque pensa quando a gente acompanha as coisas pelos portais até mesmo oficiais, sabe? Pelo que o governo divulga. E quando a gente tem um ambiente assim, de que se divulga desinformação nos canais de informação, entra num contrapeso aí, né? Partindo do capacitismo que tanto você, Caio, quanto o Tiago estão colocando, eu penso muito na pedagogia diretiva, que até hoje em dia é colocada em prática. Ela surgiu anos atrás, mas ela ainda é empregada frequentemente, onde o professor é tido como representante social e somente ele pode transmitir conhecimento. As informações que o seu aluno tem previamente são anuladas, o seu aluno é invalidado, por assim dizer, e somente o professor pode movimentar a aula. O seu aluno é tido como uma folha em branco. E é justamente assim que o autista é visto, na sala de aula e fora dela, como essa folha em branco, essa folha desprovida de conteúdo. Então, alinhar isso ao capacitismo é muito importante, muito válido, creio eu. E é uma abordagem muito atual. Tabula rasa, né, Bruna? Exatamente, Ana Lu. Ótima colocação. E a gente vê que, assim, como Bruna bem falou, né, que o estudante ele é visto como uma folha em branco. Na verdade, é mais uma situação sintomática do despreparo da educação brasileira, que reflete, obviamente, do mais alto ponto, como a gente já falou do ministro, até o finalzinho, né, que é o aluno, tá? Então, a gente vai ver que o neurotípico ele já não é levado a sério. O aluno brasileiro ele não é levado a sério. Infelizmente, ele não é. Por isso que a gente tem tanta fuga de cérebros, mas, enfim, a gente não vai tocar nesse ponto aqui, nesse programa. Talvez fica para um outro. Mas, assim, o neurotípico já não é levado a sério. O neurodivergente é muito menos, né? Então, se o aluno que não precisa de tanto estímulo quanto o neurotípico, ou o neurodivergente,
já tem problemas com essa educação, imagina o que precisa de estímulo, que precisa de muito mais do que o estímulo da escola. E se o autista precisa de, sei lá, 10 pontos de estímulo, a educação brasileira dá ele 2. Infelizmente, a gente vê isso. É mais um sintoma. Enquanto no resto do mundo nós vemos educações que tentam observar inteligências diferentes, né? Nós vemos abordagens educacionais diferentes que tentam procurar o ponto principal do aluno, daquele intelecto do aluno onde ele se destaca. No Brasil, ignoram esses pontos e não estimulam os alunos. Né? E a gente vê isso, infelizmente, os autistas são marginalizados pela nossa educação e sociedade. Sim, sim. E ainda que a gente tenha as leis que a Ana Lu citou com tanta propriedade, a gente ainda tem um ambiente que é necessário você colocar a lei do óbvio, a lei para o tratamento mínimo. Enquanto a gente não tem nem o tratamento mínimo para os neurotípicos, para os neurodivergentes é o que mais falta. Sim. É um país que cria lei, mas não usa. Não bota em prática. Não adianta criar lei se você não vai usar. O problema é esse. Ignora os direitos. Sim, com toda certeza. E bebendo um pouco das fontes que Ana Lu trouxe e também da colocação de Caio, existe um abismo entre a instituição de uma lei e o cumprimento da mesma. Existem leis voltadas ao acompanhamento terapêutico dos autistas dentro das escolas e esse acompanhamento é escasso. Eu, por exemplo, nunca testemunhei na escola onde eu estudei esse acompanhamento de perto. Na verdade, eu nunca estudei com um autista, por exemplo, para você ver a falta de inclusão de um neurodivergente dentro desse espaço. E como o Caio salientou maravilhosamente bem, se um neurotípico já sente dificuldade com o sistema precário, muitas vezes falta a ele didática, às vezes falta material, imagina os recursos que precisa um autista, como fonoaudiólogo, terapeuta, às vezes fisioterapeuta para desenvolver suas habilidades sociomotoras. Então, tudo isso influencia bastante nesse contexto. E além do despreparo da própria escola, tem o despreparo dos alunos, que às vezes, por não compreender aquele coleguinha diferente, que às vezes não quer brincar na roda, às vezes fica em silêncio, vão e tratam ele com hostilidade. Uma coisa que opera contrariamente, até mesmo para nós, supostamente neurotípicos, né? Imagina para uma criança autista que necessita de um contato especial. Uma coisa que é interessante é de que a criança, ou o autista em si, ele tem dificuldade em compreender o seu impacto no meio e também o próprio impacto do meio nele. Então, ele não percebe se ele grita porque as pessoas olham para ele, sabe? Não é como uma criança que é trelosa, sabe? Pega, derruba sem querer a colher enquanto está comendo, o pai fala, não, coisa feia. Aí ela, para ver se o pai faz de novo, vai e joga de novo no chão, sabe? Como se quisesse fazer experimentos com o pai. O filme O Começo da Vida, o documentário O Começo da Vida, mais uma recomendação, tem uma parte inteira que trata sobre isso, o contato da criança com o mundo. E esse comentário de Thiago, ele é muito interessante porque o fato do autista não conseguir identificar sua influência no meio é, de certa forma, um sintoma do autista não conseguir, às vezes, ter a capacidade de ver um todo, ver as coisas em parte. Isso me lembra uma conversa que eu tive com o Thiago anteriormente, antes da gente iniciar o programa, se não me engano foi ontem, que o autista, ele vai olhar, por exemplo, para Thiago e ele não vai ver como eu vejo, né? Ver Thiago cabelo, óculos, nariz, boca, é Thiago. Ele vai ver partes de um todo, como um quebra-cabeça. Por isso que o quebra-cabeça é utilizado para referenciar os autistas. E aí a gente consegue ligar isso com a educação, né? Claro. Um autista o autista ele não tem essa capacidade de abstração que os neurotípicos na verdade, nem falo os neurotípicos, né? Existem neurodivergentes que não são autistas. Então, essa capacidade de abstração na hora de estudar. Sim. Entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo básico. O autista ele vai ver a Revolução Francesa, a Era Napoleônica
e a vinda da família real portuguesa para o Brasil em blocos. Quando, na verdade, é tudo é uma coisa única, né? Você tem a Revolução Francesa, que aí bota Napoleão tenta invadir Portugal, a família real vem para cá. Então isso complica ainda mais o aprendizado do autista, né? Por isso que ele precisa tanto de um acompanhamento. Porque sem essa capacidade de abstração, ele não consegue aprender, né? Sem a capacidade de abstração, não consegue interpretar um texto, né? Sem a capacidade de abstração, ele não vai resolver nenhum um problema de física, porque é uma situação hipotética. E aí, cheia de partes, né? Física já é difícil para quem não é autista. Para quem é, fica ainda mais difícil. Por isso que vale ressaltar, mais uma vez, da necessidade de um acompanhamento com esses jovens, certo? Um fato interessante que eu acabei não pontuando durante o começo é de que as crianças autistas não conseguem dedicar tempo e atenção a outros aprendizados que não aqueles que elas estão especificamente focadas. Então, o menino que gosta só de trem, ele vai ficar só no trem e nada mais importa, sabe? E quando não se é tratado, isso se manifesta muito fortemente, sabe? Sim, e adentrando um pouco na fala de vocês dois, meninos, Caio, ele mencionou a capacidade de abstração, e eu estava até assistindo uma entrevista que eu até mencionei no primeiro bloco, com um autista chamado Mark, e ele diz que um autista, ele pede muito concretude, porque de fato ele não sabe lidar com o abstrato. Então, quando uma pessoa quer demonstrar afeto, é mais viável que ela demonstre através de palavras, porque isso é mais concreto para um autista do que, por exemplo, um abraço. Para ele, a interpretação é distinta. E é até interessante porque Tiago mencionou que o autista ele tem uma percepção de impacto muito diferente daquela que a gente espera. E quando eu estava vendo a entrevista, algo que me chamou muito a atenção é que quando um autista é adulto, uma pergunta muito recorrente feita a ele é se ele se apaixona, se ele vai casar. Porque as pessoas acham que esses sentimentos tão comuns não impactam na vida do autista, mas ele também partilha desses sentimentos, ainda que ele não demonstre da forma que muitos neurotípicos estão acostumados, ele tem esses sentimentos também, que devem ser levados em conta. Eu li uma história até que engraçada, de um médico da época que ele estava no exército, e ele era autista, só foi descobrir mais velho. E vê só, ele se apaixonou por uma enfermeira lá do hospital onde ele estava e convidou ela para um encontro. E chegando no encontro, ela estava descaracterizada, sem a farda, com o cabelo que ao invés de estar tudo preso, como quando no ambiente de trabalho, estava solto. Ele olhou, não conseguiu reconhecer a enfermeira e o encontro foi um fiasco, porque ele não conseguiu se expressar direito, porque era como se fosse outra pessoa completa apenas por trocar as roupas, entende? Sim, não tem aquela concretude como o Bruno falou, né? Ele não consegue ver como a mesma pessoa. Mais uma vez aquela história, ele não vê um todo, ele vê partes. Ele consegue conversar com a enfermeira e não com a pessoa, né? A civil. E essa mesma divisão, Caio, ela se repete muito no foco que o autista tem. Porque, como o Tiago disse, se ele está no trem, ele pensa somente. Isso acontece porque existem células no cérebro dele que estão em estado de latência, que são as células espelho. Então, quando o neurotípico consegue fazer mais de uma atividade cotidiana, ele tem uma habilidade maior porque essas células se comunicam rapidamente. Em relação ao autista, ela se comunica entre 3 a 6 segundos. Parece algo muito rápido, mas observando os neurônios é algo lento se comparado ao neurotípico. Então, por isso, ele só consegue focar em uma única atividade por vez.
quando você dá um comando muito complexo ao autista, ele dificilmente conseguirá proceder. Ele entrará em crise, ele ficará sobrecarregado emocionalmente. E isso causa uma perturbação interior nele. Então, ele só pode fazer uma atividade por vez. E muitas vezes ele reparte, como você mencionou. Verdade. O que Bruna disse, na verdade, eu lembrei de um caso de uma criança que aí os pais começaram a desconfiar que ela era autista, mas a princípio achavam que ela era surda. Porque, tendo em vista o que Bruna disse, né, em relação às células espelho, ela não olhava quando era chamada pelo nome. Ela era super concentrada nos seus brinquedos, ela não brincava com outras crianças, ignorava sugestões, sempre focada em pequenos detalhes e não no todo, como os meninos comentaram. E justamente ela tinha atraso na comunicação, ela não se expressava com gestos e símbolos. Ela repetia sons de desenhos, focava muito em números e letras. E no seu aniversário, em vez de bater palmas com as outras crianças, ela tapou os ouvidos, chorou e tentou se esconder. Então, acho que isso reflete muito e também de acordo com o que Bruna disse no primeiro bloco, na questão do da audição, né? Como isso influencia no comportamento do autista. Realmente, e puxando aí um comentário sucinto que a Ana Lu fez, né, que os pais de uma criança autista não conseguiram identificar de primeira que ela era autista, acharam que ela era surda. Isso é um reflexo tão sintomático da falta de preparo das nossas crianças em relação ao autista. Porque, assim, como eu falei lá no começo, a escola não tem infraestrutura, né, que eu digo fisicamente, o prédio não tem estrutura. Os profissionais, poucas vezes você vê profissionais preparados para isso nas escolas, né, se só vê em escolas inclusivas, mas mesmo nas escolas inclusivas a gente vê uma falta de preparo dos alunos. Porque, assim, mesmo que não exista uma criança autista naquele meio, naquela sala, é importante você preparar e explicar, olha, existe um grupo de pessoas, que inclusive representam 1% da população brasileira, né, um pouco menos de 1%, que enfrenta tal problema, né? Como você lida com isso? Você faz piada sobre isso? Não. Você não faz piada sobre ninguém, muito menos sobre uma situação como essa, né? Então, se você prepara essas crianças para lidar com o autista, eles não vão olhar essa pessoa como um ser diferente. Ele vai olhar só como uma pessoa que, assim como todas as outras, tem particularidades. Sim. Tem mais particularidades do que um neurotípico? Sim, tem mais particularidades. É uma pessoa que vai ter uma sensibilidade maior na audição, ou na visão, ou no tato, mas é uma pessoa. É uma pessoa que necessita de respeito, né? Então, o que você pode fazer para lidar com essa pessoa no ambiente escolar? O que você pode fazer para lidar com essa pessoa no ambiente profissional? E por que não numa situação romântica? Como a gente falou, o autista também ama. Ele só não sabe expressar como um neurotípico, mas ele ama. Sim, a série de Good Doctor trata isso em vários episódios das suas temporadas. Exatamente, onde Sean Murphy ele tem um relacionamento com neurotípicas, né? Então, assim, observar o autista numa ótica diferente do que o capacitismo quer que se veja, né? A criança não nasce odiando, mas os pais não têm essa preparação, né? Os pais que não tiveram aquela conversa com os professores sobre isso, têm filhos que não tiveram essa conversa, e os pais perpetuam o preconceito para os filhos. Sim. E isso vai continuar enquanto a educação não for inclusiva. Enquanto isso não acontecer no currículo obrigatório, né? E a gente quer falar sobre movimento uniformemente variado, mas não quer falar sobre respeito, né? Assim, eu poderia citar outras coisas que a educação brasileira não tem e que eram necessárias falar, mas não são, obviamente, importantes nesse momento, né? O que a gente tem que falar é sobre uma educação que inclui,
né? E isso toca muito no bullying, que é algo que a gente vai falar no próximo bloco. Eu creio que um ponto muito importante que Caio trouxe à pauta foi a ausência de diálogo entre os professores e os pais. Me veio a recordação dos encontros pedagógicos que a cada semestre as escolas viabilizam. E nesses encontros, normalmente, os professores só abordam o rendimento dos alunos em termos de nota. Então, era necessário aprofundar essa abordagem e também trazer outros temas além das avaliações que estamos acostumados a ter em um colégio. Era necessário ver o olhar da criança, o tratamento que ela dirige ao neurodivergente e também a outros pares da sua idade, sendo neurotípico ou não. Então é necessário trazer essa discussão e você percebe que o papel da educação abarca a construção humana, abarca a construção daquele indivíduo em sua totalidade. Ela influencia também no âmbito domiciliar. O professor precisa ter um contato direto com os pais, precisa auxiliá-los também nesse trato com o neurodivergente e também sobre outras questões voltadas a respeito como todo, porque nós estamos abordando o autismo especificamente, mas isso se estende às mais variadas temáticas. Muito bem, conversa muito bem desenvolvida, muitos alimentos para esse corpo de palavras, algumas um tanto quanto duras, em algum momento um pouco ácida, mas num fluxo muito interessante. Assim estamos encerrando o segundo bloco. No terceiro bloco, vamos tratar sobre o autismo na sociedade, especificamente começando a partir da banalização do que é ser autista, a convivência com a pessoa do espectro autista e incluindo o próprio behaviorismo e outros ensinamentos da própria epistemologia na convivência com o autismo. Voltamos já. Voltamos iniciando aqui o terceiro bloco com um foco especial sobre o autista na sociedade e concluindo adicionando os conhecimentos de behaviorismo e construtivismo e de todo o aprendizado que a gente teve nesse período, não dá para chamar de bimestre, não dá para chamar de trimestre nem de semestre, mas que tenho certeza que foi bastante produtivo para cada um de nós. E falando em produção, por onde a gente começa? Bom, Thiago, vamos começar falando sobre a banalização, né? Quem nunca ouviu alguém falando, não, isso ataca meu toque, hoje ele tá meio autista, né? O que é isso? É banalizar, né? Não é porque uma pessoa tá reclusa que que ela tá autista. Não existe estar autista. Autismo é uma condição, é uma condição vitalícia, uma condição séria, né? Uma condição que ela não precisa de piadas, ela precisa de apoio, né? Então, quando a gente tem uma sociedade que, que trata o autismo e qualquer outra condição como piada, como adjetivo e não como algo sério, aí a gente tem um problema grave, né? É como eu estava falando anteriormente. A gente não pode culpar só não a professora é ruim. É o sistema que não ensina nossos jovens a lidar com essas pessoas, né? E aí a gente vem, tem piada, tem bullying, tem agressão física e psicológica, né? E isso se reflete todo santo dia na nossa sociedade até, como eu já falei, chegar no nosso ministro. E essa banalização, Caio, acontece de uma forma às vezes até que sutil. Com a explosão das redes sociais, especialmente as verticais, como TikTok, Instagram, Snapchat, que você tinha um contato bem mais próximo entre você e seus seguidores, parecia que cada um estava querendo uma síndrome para chamar de sua, Hum. entende? Cada um queria dizer, ah, não, eu tenho autismo, ah, não, eu tenho toque, sabe? Cada um querendo uma síndrome para chamar de sua, e isso ofusca aqueles que realmente são portadores das síndromes. E
cria um papel cada vez mais estigmatizado e, sabe, nublado sobre as pessoas que realmente são neurodivergentes. Ainda mais, especialmente as pessoas autistas que carregam consigo uma bagagem que dificulta o seu convívio social, né? Não é que elas se trancam dentro de si, mas que o ambiente faz com que haja necessidade de se trancar. Sim, sim. E toca muito naquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Que o pai quer que o filho seja um gênio da matemática, tenha síndrome de Asperger, mas não foca no que é importante, né? Hoje em dia eu vou falar, mas eu espero que me entendam, né? Hoje em dia é fofo ser autista, é fofo ter toque, é fofo ter TDAH, né? A galera acha fofo. É culpa ter Tourette. É fofo ter. A Tourette é um exemplo clássico, né? Que agora todo mundo quer falar palavrão e bota a culpa na Tourette. Então, assim, hoje em dia acham fofo ter uma condição como essa, né? E aí isso não colabora com nada. A gente passou do 8 pro 80, né? De uma sociedade que marginalizava o, o neurotípico para uma sociedade que acha fofo o neurotípico. E puxando esse gancho, né, eu acho importante falar sobre a minha experiência como aluno numa sala onde existe um aluno autista, né? Eu estudei num colégio inclusivo, quando eu morava em Olinda, e, e assim, foi uma experiência incrível, porque eu pude ter a sorte de estudar com uma aluna surda e com um aluno autista que, por sinal, era filho do dono da escola, né? Então, muito da educação inclusiva da escola tem um pouco de gênese a partir desse garoto. Mas, assim, do mesmo jeito que eu pude ter a experiência de entender como funcionava uma educação inclusiva, eu tive a experiência de entender que, às vezes, ela falha, né? Que mesmo numa escola que, assim, ensinava um pouco, sim, sobre lidar, mas não ensinava de fato em sala de aula, você aprendia por natureza, né? Uma escola que tinha uma sala só para alunos neurotípicos, né, mais comprometidos cognitiva e socialmente, ficava inclusive no turno da tarde, porque era um turno menos barulhento na escola, né? Mesmo com tudo isso, eu via agressões. Eu via esse aluno autista ser tratado como um bicho, né? Eu estudei com ele entre o segundo ano do fundamental até o sexto, né? Então, assim, vamos dizer que eu estudei assim, dos 9 aos 12 com esse garoto. Olha, dos 8 aos 12. E eu via muito claramente como ele era tratado como um bicho, né? Porque os meninos achavam engraçado zoar as pessoas, né? Achavam engraçado fazer graça da cara alheia. Então, o autismo dele não seria diferente, né? Eles tentavam sempre estressar ele auditivamente, né? Ele tinha um pouco ele tinha a audição aguçada, então tentava estressar ele e gerava, primeiro, não é a automutilação, mas a autoagressão, né? O tique do autista. Então ele ficava se batendo, né? Pode ser chamado de autoflagelação, se a gente quiser citar assim. Então ele se agredia e depois que ele notava que se agredir não funcionava, ele agredia alguém. Então, os meninos, além de estressar ele, tinham um controle dele a ponto de fazer ele agredir alguém, sabe? Mesmo numa escola inclusiva, mesmo com um aluno que era filho do dono, você pode controlar dentro da sala de aula quando a professora tá lá, mas o que é que você vai fazer quando a professora não tiver? O que é que você vai fazer quando esses alunos estiverem jogando futebol? Durante quanto tempo? Oi? Cara? E tu estudou com ele durante Eu quanto tempo? estudei uns 5 anos, do segundo ao sexto. Então, assim, no final, os meninos já tinham um pouco mais de maturidade. Mas ali, quando a gente tinha 9, 10 anos, né? Entre os 9 e os 10 anos, ninguém tem
maturidade para lidar com isso. Infelizmente não tem. E muito menos quando você não é ensinado a respeitar, né? Infelizmente a educação parece o que eu vou falar que é uma redundância, mas a educação tem que ser ensinada, né? E não a educação, obviamente, que eu digo academicamente falando, a educação de como você se porta diante de uma pessoa diferente de você. A falta da compreensão do outro acaba permitindo esse tipo de, sabe, de tratamento Hostil. duro, de tratamento hostil. Sim. E aí acaba entrando o nosso papel como futuros profissionais da educação, né? Como a gente vai orientar essas crianças e, assim, os alunos e não só isso, mas como esse respeito vai ser propagado. Partindo da fala de Caio, que hoje as doenças psíquicas, né, e o autismo é algo muito banalizado, mas por que também não utilizar esses meios, as redes sociais, para informar mais as pessoas, para trazer informação, para não banalizar e realmente trazer a importância, como tratar essas pessoas, trazer a questão do não capacitismo e também fazer valer as leis, né? Fazer valer os direitos dessas pessoas. Então, acho muito importante também para a gente se atentar do nosso papel como ser humanos, primeiramente, como seres humanos, mas também como futuros professores, como isso vai se perpetuar ao longo do tempo, que eu creio que ao longo dos anos vai melhorar, sabe, esse tratamento e esse acesso à informação e essa banalização dos autistas. Como uma nova geração de professores, a gente tem que trazer o nosso próprio postulado, trazer o que a gente quer somar para a sociedade. Não só como professores, né? São os futuros pais também. Assim, se algum de nós quiser ter filhos, mas nós somos futuros educadores não só em sala de aula, mas na vida. Sim, e até mesmo como ser humano. Eu creio que, independente da profissão, independente da família, ou deixe de desenvolver, você pode informar sempre o próximo, sempre buscar atualizar as pessoas quanto às condições dos autistas, de outros neurodivergentes, de pessoas com doenças psíquicas. E é interessante a abordagem de Ana sobre a docência, porque existe um método chamado ABA, que é uma análise comportamental aplicada. E a letra B da sigla ABA vem de behavior, que significa comportamento. Então essa sigla, ela carrega o behaviorismo até mesmo no seu nome. E é muito interessante, porque esse método permite reduzir os problemas que o autista normalmente tem em relação às suas crises, em relação a um comportamento violento que ele pode ver, a um comportamento autolesivo também. E esse método ajuda ele a regular, a desenvolver a sua linguagem. Ou seja, de um modo geral, é uma forma de reduzir essa bagagem problemática que Tiago salientou. Ele diz que o autista ele carrega uma bagagem que dificulta a sua convivência. E de fato isso existe, mas não podemos deixar de levar em consideração que a própria sociedade também dificulta essa inserção do autista. Então é necessário que ela esteja preparada também. É necessário que ela mesma promova estímulos e respostas com o neurodivergente. Isso me vem muito à mente no contexto. E eu queria até aproveitar, porque Caio utilizou uma palavra maravilhosa. É uma condição vitalícia, ou seja, para a vida inteira. Não pode ser banalizada e desde a sua infância, desde quando é bebê, o autista já pode receber um tratamento bem dirigido. Temos o método Denver, que é um método dirigido a crianças de 1 ano a 2 anos e que já ajuda ele na sua capacidade sociomotora. Isso é muito interessante.
Então, existem várias aplicações que favorecem as atividades conjuntas do autista, no caso, o autista e a sociedade, e também favorecem o desenvolvimento das suas próprias habilidades do ser humano. E trazendo a questão do behaviorismo e dos estímulos na educação do autista, é importante lembrar que uma criança com autismo ou com atrasos, ela precisa de horas extras de estímulo, né? Aquele tempo na escola não vai contar como estímulo. E aí ela vai ter estímulo com a equipe, né? Com fonoaudiólogos, psicólogo, enfim. E aí, e também com os ATs, que são os acompanhantes terapêuticos, que, por lei, eles devem estar nas escolas. Então, a criança ela precisa de 10 a 40 horas por semana de estímulos, e esse estímulo também pode ser feito pelos pais. Se eles possuírem um curso de AT, melhor ainda. E aí, o estímulo extra da criança, ela vai trazer os benefícios com o tempo, né, na terapia, e ele é de fundamental importância na rotina dentro de casa e na escola, sabe? Então, esses estímulos sendo trazidos por essa equipe, tanto em casa como na escola, o professor também buscar ajuda com o acompanhante terapêutico e com os coordenadores, enfim, vai ser de suma importância para que aquela criança possa se desenvolver melhor. E é importante ressaltar que ela precisa receber os mesmos estímulos do que as crianças neurotípicas, sabe? Os coleguinhas de classe, para que justamente ela tenha um avanço. Excelente comentário. É que é essencial a colocação de Ana Lu, pois ela menciona que os pais podem fazer um curso de AT, ou seja, eles podem ser o terapêutico dos seus próprios filhos. E eu creio que o mesmo se aplica aos docentes. Imagine nós, como futuros profissionais, fazendo esse curso, estaríamos aptos a receber essa criança e a promover esses necessários, assim como ensina Piaget no âmbito educacional, que o professor ele pode promover esses estímulos, pode fazer associações e assim colocar essa criança neurodivergente no mesmo patamar que uma neurotípica. Claro que levará um tempo maior até ela atingir esse desenvolvimento. Ela precisará de 10 a 40 horas de terapia extra, de estímulos extras, e todas essas horas são semanais. Então, é um acompanhamento eficaz, consolidado, e não é algo a ser descartado em hipótese alguma. E é necessário manter sempre a frequência para que essas horas sejam mantidas ou até aumentadas, se for o caso, se for necessário. Esse ponto aí que Bruna falou, que os professores podem fazer um curso de AT é muito importante, que eu estava aqui pensando, como o governo brasileiro e todas as estruturas que se baseiam por ele e recebem dinheiro dele, gosto de afirmar que é difícil trabalhar com a pouca verba que lhe é dado. O curso de AT para professores, ele vai cortar esse gasto, né? Então tira do governo a desculpa eterna, que não é de hoje, que falta dinheiro, né? O que falta, na verdade, é vontade de incluir. A verdade é essa. Dinheiro não falta. Porque dinheiro para desviar a verba não falta para político. Agora, para incluir, para melhorar a nossa educação, aí falta toda hora, né? Toca aí num ponto que, mesmo que assim saia um pouco da tangente do que a gente estava conversando, é muito importante falar, né? Que a desculpa eterna é essa, falta dinheiro. Né? Falta respeito, falta preparo, falta muita coisa, dinheiro não falta. E como canta Michael Jackson, se você quer fazer o mundo melhor, olhe para si próprio e faça a própria mudança. Poético. Man in the Mirror.
Sim, com certeza. E eu achei primordial a colocação de que não falta dinheiro, o que falta é respeito. E é interessante porque Ana Lu, logo no bloco, ela mencionou leis que obrigam o governo a agir de forma gratuita. E o mesmo se dirige a institutos que hoje abarcam pessoas neurodivergentes. Então, imaginem, por exemplo, um curso de AT sendo disponibilizado de forma gratuita. O quanto isso iria aumentar a acessibilidade dos pais, dos docentes, o quanto os autistas seriam favorecidos com isso. O nosso alcance seria muito mais largo. Então, é uma questão a se pensar também. Sim, sim, realmente. O Brasil tem toda uma estrutura, tem. Não dá pra ver, obviamente os espectadores não vão ver, os ouvintes não vão ver minha camisa, mas tem aqui estampado SUS na minha camisa. Então, assim, nada mais importante do que defender o SUS nessa situação, que é um direito de toda a sociedade, né? Na hora que é importante, a gente tá falando de educação, mas a gente tá falando de educação de neurodivergente. E toca muito na saúde brasileira, que é precarizada, onde desviam verba, né? Volta a falar, falta vontade dos políticos de dar à nossa população o devido respeito, o direito deles. E é isso. Esse foi o Foro de Recife, o primeiro, talvez, de muitas outras edições. Ele foi feito em nossas casas, uns um pouco mais distantes, outros mais próximos, né? E é uma homenagem ao Foro de Teresina, feito pela Rádio Piauí, apresentado por José Roberto de Toledo, Thaís Bilenque e Fernando de Barros e Silva. Fico muito grato pela audiência de vocês. E agora eu me despeço do meu amigo Caio. Tchau, Caio. Tchau, Thiago. Me despeço da minha amiga Ana Luísa. Tchau, Ana Lu. Tchau, Thiago. E me despeço da minha amiga Bruna Cecília. Tchau, Ceci. Tchau, Tiago. Muito obrigado pela participação de todos. Fique com Deus e até o próximo episódio. Olá, olá! Iremos agora adentrar o programa De Frente com Ceci. Para aqueles que curtem o fim de tarde, eu lhes desejo uma boa tarde, mas, tendo em vista que já anoitece, eu lhes antecipo também uma boa noite. E tal como o nosso querido Fórum Recife, nós traremos como pauta o autismo, uma temática muito contemporânea e que merece ser discutida com profundidade e precisão. Assim sendo,
trouxemos uma convidada especial para uma brilhante entrevista. A convidada é nada mais, nada menos do que Ana Rafaela Pontes, aluna da Unicap, que cursa psicologia e já se encontra no 8º período. Além, é claro, de prestar um serviço minucioso no Instituto do Autismo, que se localiza na Rua Gonçalves de Magalhães, aqui mesmo no Recife. Então daremos início a uma bateria de perguntas que conduzirá a nossa discussão. Vem conosco! Como foi o seu primeiro contato com o autismo, Ana? E o que a motivou a prestar serviço em um instituto voltado a esse espectro? E em segundo lugar, quais são suas atividades dentro do instituto? Qual a faixa etária contemplada pelo instituto? Você acompanha crianças com diferentes graus de autismo ou se dedica a um nível específico? Em quais aspectos o estágio favoreceu o seu entendimento sobre a psicologia? E mais, saindo um pouco do âmbito profissional, como você lida com um caso de autismo dentro do seu domicílio, uma vez que a sua irmã também apresenta o espectro? E a psicologia auxilia você no tratamento que destina à sua irmã? A sua irmã relata as vivências que tem na esfera escolar? Ela tem um acompanhante terapêutico durante as aulas? E mais do que isso, seria possível mesclar a pedagogia e a psicologia no que concerne as dinâmicas de sala de aula dedicadas ao autista? Bem, são muitas as interrogações e eu queria que você contemplasse cada uma delas com todo o amor e dedicação que você destina aos autistas, Ana. A primeira pergunta é como foi meu primeiro contato com o autismo. Acredito que a gente já teve diversos contatos com o autismo sem saber. Então, meu primeiro contato ciente com o autismo foi diante do laudo da minha irmã. E a minha escolha profissional veio disso, né? Quando eu descobri, né, a minha família descobriu o autismo da minha irmã, a gente pouco sabia sobre. E a gente aprendeu bastante, né, acompanhando ela nas terapias e vendo a evolução dela diante das terapias também. E aí, daí surgiu a minha escolha profissional, né? Eu queria proporcionar essa melhora de vida mesmo para as famílias, assim como foi proposto para mim, né? Assim como a minha família conseguiu alcançar, né? Através da evolução da minha irmã. As atividades lá no Instituto do Autismo, que é onde eu estagio, elas são de psicomotricidade, psicologia, né, voltada à abordagem ABA, psicopedagogia, integração sensorial e terapia ocupacional. E fonoaudiologia também, esqueci dessa. Qual faixa etária é contemplada pelo Instituto? A gente atende criança de 2 até 18, 19 anos. Acho que não tem muito esse limite, não. Acho que a criança mais velha que a gente atende lá deve ter 18 anos ou 17, por aí. Se bem que chegou um menino novo esses dias, que ele é bem grandão. Talvez ele tenha mais que isso, mas eu não sei. Não tenho essa separação do nível de autismo que eu acompanho, não. Lá no Instituto, a gente agora está trabalhando de forma que cada aplicador ABA tem uma criança em específico. A minha criança, acredito que ela tem autismo moderado, mas a gente também não tem acesso ao laudo, a gente não sabe. A gente atende a criança e não o laudo. Enfim, ele tem 3 anos, a criança que eu acompanho. Em quais aspectos o estágio favoreceu seu entendimento sobre psicologia? Assim, na faculdade, na minha formação de psicologia, eu já estou no 8º período,
E até hoje eu ouvi muito pouco sobre autismo, muito, muito pouco mesmo. Todo o conhecimento assim que eu tenho de autismo, né, eu fui buscar por fora, na literatura, em documentários, em vídeos na internet, relato, artigo e por aí vai. Na faculdade a gente vê muito, muito pouco, é muito superficial ainda. Quinta pergunta. O âmbito profissional, como eu lido com... Enfim, assim, vou fazer um relato pessoal, né? Eu achei saber muito mais sobre autismo do que eu percebi que eu sei quando eu entrei no instituto. Porque o autismo da minha irmã é leve, ela foi diagnosticada com autismo moderado, mas ela sempre se saiu muito bem nas terapias, ela evoluiu muito bem. E hoje minha irmã é super funcional, ela fez muita coisa independente, ela é super funcional mesmo, ela fala tudo, ela se expressa bem, ela tem bastante intenção comunicativa. Então, a realidade é muito diferente, sabe? Claro que tem muitas realidades por se tratar de um espectro. Cada pessoa com autismo vai ter uma... vai ter suas dificuldades e suas facilidades, né? Enfim, e aí eu me surpreendi bastante conhecendo, podendo tocar, podendo ver com os meus olhos outros casos para além da minha irmã. E se a psicologia auxilia no tratamento que eu destino à minha irmã, eu tento não ser terapeuta da minha irmã, né? Ela é minha irmã, ela não é minha assistida, minha cliente, minha paciente. Assim, eu vejo muito o caso dela de perto e tento ajudar como eu posso, mas sem me intrometer mesmo no trabalho profissional que ela é assistida, né? Porque ela faz terapia ocupacional e psicopedagoga. E aí eu não interfiro nisso de nenhuma forma porque é até antiético, né? Sobre a sexta pergunta. A minha irmã, ela conta com muitos detalhes as vivências dela na escola. Ela não tem acompanhante terapêutico. Eu fiz o curso para tentar ser a acompanhante terapêutica dela, mas ela trocou de escola e acabou que ela não precisava mais, porque a escola assiste muito bem a ela e ela está se alfabetizando no trabalho da escola e também da psicopedagoga que ela vai. E aí, por hora, ela não está precisando desse acompanhamento terapêutico. Sim, com certeza, eu acredito que a pedagogia e a psicologia, tratando-se de pessoas com TEA, elas devem andar juntas dentro de sala de aula. A pedagogia vendo, né, meios que possa trabalhar o cognitivo do sujeito, enquanto a psicologia trabalha o comportamental. Então eu acho que eles devem sim andar juntos. Eu acho que até por meio do acompanhante terapêutico. Não por meio, né? Mas esse acompanhante tendo essa facilitação, fazendo essa facilitação desse trabalho. E eu acredito que proporcione uma melhor qualidade de vida mesmo e de estudo para esse assistido. Primorosas e consistentes foram as suas respostas, Ana. Tenho certeza que cada palavra sua será pertinente em nosso cotidiano. E eu gostaria muito de agradecê-la por ter aceitado o nosso singelo convite. A sua participação foi riquíssima e desejamos tê-la novamente conosco em breve, em outros quadros, outros programas, abordando temáticas de igual relevância. Muito obrigada mais uma vez e, assim como desejo a todos os ouvintes, desejo também a ti boa tarde e antecipo boa noite.
Até breve.